isso aí, galera! Excelente sexta-feira para você que está em casa nos acompanhando aqui no Gazeta Esportiva. Muito boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Boa noite, Michele. Daqui a pouco tem jogão e a gente vai mostrar tudo, né? É, Flávio Prado, daqui a pouco tem jogão. Esse final de semana tá demais no campeonato. A gente vai para o intervalo rapidinho, não vamos perder tempo. Daqui a pouquinho nós voltamos com todas as informações do Choque Rei, que acontece hoje à noite lá no Morumbi. Tem as novidades do Corinthians, que depende de uma combinação de resultados improvável para continuar com o sonho da Libertadores. O Santos, que enfrenta o Fluminense para confirmar a vaga no torneio continental. E o jogo decisivo entre Flamengo e Inter, que pode definir o campeão brasileiro já nesse final de semana. Muita coisa para falar hoje por aqui. Já já a gente está de volta. Aguenta aí, antes tem dicas para vocês. A gente vai direto agora conversar com o José Paes, que está lá na Neoquímica Arena. É com você, José Paes. Boa noite. Boa noite, Michele, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Não estou perdido aqui na Neoquímica Arena, não tem jogo do Corinthians hoje. O Corinthians entra em campo só no próximo domingo, às 4 horas da tarde, aqui na Neoquímica, para pegar o Vasco, jogo super importante do Campeonato Brasileiro. Hoje eu vim aqui gravar uma passagem, como a gente diz no jargão jornalístico, que é quando o repórter aparece na reportagem, sobre o Cássio. E aí eu aproveitei para a gente fazer esse ao vivo daqui, para mostrar um pouquinho para o torcedor corintiano dos bastidores da Neoquímica Arena. Então hoje, já que a gente teve esse acesso, olha onde eu estou. No banco de reservas aqui, Michele, onde fica o técnico Wagner Mancini. Eu vou até sentar aqui, viu, Michele, para a gente testar o banco. Olha só. Confortável o banco de reservas do Corinthians, muito agradável. Quem sabe um dia o Mancini chama, né, gente para ficar aqui. Olha só, ali do outro lado, Michele, é o banco de reservas do time visitante. Então, no domingo, quem estará ali? Vanderlei Luxemburgo, campeão brasileiro em 1998 pelo Corinthians, estará ali comandando o Vasco. Vou pedir para o Bruno Ramos, o nosso cinegrafista, mostrar para vocês o campo aqui, o gramado da Neoquímica Arena. A gente, infelizmente, não pode pisar na grama. O Felipe da assessoria já está de olho em mim, porque ele sabe que eu sairia correndo com tranquilidade para pisar na grama. A linha não está demarcada ainda para o jogo, tá sendo feito aí esse trabalho ainda. A trave não está onde tem que estar. Tudo vai ser feito nos próximos dias para essa partida de domingo contra o Vasco. E eu quero mostrar para vocês, vem aqui, Brunão, cuidado para não pisar no fio aí, vem aqui comigo, eu vou mostrar para vocês, Michele, o túnel que dá acesso ao campo aqui na Neoquímica Arena, por onde os jogadores entram. É aqui, ó, vem cá, Brunão, mostrar para a galera. Os jogadores, ó, do Corinthians, da equipe visitante, eles passam por este túnel para que eles tenham acesso ao gramado da Neoquímica Arena. Então é por aqui, ó, para você, torcedor corintiano que queria conhecer, é por aqui que entram os jogadores do Corinthians. E ali, Michele, ó, só para quebrar um pouquinho mais o protocolo, dar uma complicada no Bruno Ramos, é onde fica a imprensa hoje, Michele. A gente fica nas cadeiras aqui da Neoquímica Arena, onde tem os torcedores aí de papelão, os torcedores que o Corinthians colocou para dar uma preenchida na Neoquímica Arena, né, Michele? A gente fica aqui justamente para ter aquele distanciamento social, não ficar todo mundo juntinho ali na tribuna de imprensa. Então a gente fica aqui para ter esse distanciamento e ninguém correr risco de contágio da Covid-19. Espero que vocês tenham gostado desse tour aí. Daqui a pouquinho eu volto aqui da Casa Corintiana para a gente falar das coisas desse jogo. Corinthians e Vasco, às 4 horas da tarde. Estarei nesse jogo no próximo domingo, aqui na Neoquímica Arena. Deixo vocês com imagens do gramado da Casa Corintiana, aqui em Itaquera. Michele. Arrasou, José Paes. Gazeta Esportiva, o José Paes invadiu aí, ó, onde ninguém nunca foi, mostrou todos os bastidores do Gazeta Esportiva e o Zé até sentou no banco. O Zé é muito figura, sentou no banco, se sentiu jogador de futebol. Muito legal, muito gostoso ver de perto tudo isso, né? Ter uma outra visão, porque a gente sempre vê por cima. Muito legal, né, Garrafa? É legal, a gente tem a oportunidade de conhecer, né? Mas para quem não pode, é sempre um belo presente aí. Parabéns ao Zé Paes aí, mostrando esse lado diferente do futebol. Isso aí. É verdade. Boa noite. É repórter, né? Repórter é essa coisa, funciona assim. Ele esteve no lugar onde antes o Silvestre ia e tinha uma vaca. É verdade. Tinha Era uma ali, vaca, exatamente naquele lugarzinho. Ah, para, Flávio. Não é verdade. É Onde tem o banco da reserva do Corinthians hoje. Eu saio de férias, ele volta do mesmo. Mas eu é volto, verdade. ele tá do mesmo jeitinho. O Silvestre falou pra mim, mas ali é um onde cara de ficava pau, a né? vaca é onde está o banco da reserva. Não basta o Silvestre, o senhor comprou a ideia da vaca e aproveita eu não comprei também. nada, eu vi a vai, vaca. bate aí e fala, aqui é Corinthians, vai, vaca, lógico aqui que é vaca, vai. Bom, beleza, galera, vamos direto para a nossa enquete de hoje. Olha só, o que vai acontecer domingo no Maracanã? O Inter vai ser campeão? Vai dar empate?
ou o Flamengo vira líder? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. Você pode usar o nosso QR Code, está aqui do lado, já entrar direto no nosso site e mandar o WhatsApp, daqui a pouco eu falo o mundo. Flávio Prato, o que você acha? Vai dar empate para que o meu querido tricolor do Morumbi continue na briga. Ah, não, empate é a coisa mais chata. Não, porque o São Paulo fica na briga. Briga do quê? briga. Do título. Briga do quê? São Paulo ganha hoje, empata domingo. Natal São Paulo é só em dezembro, São Paulo ganha Flávio. do Botafogo. É verdade que estamos em E pandemia. aí ele ganha do Flamengo, só que o Corinthians não ganha do Internacional. Mas o resto vai dar tudo certo. Ah, eu quero agitação. Você não fala gato fogueteiro. Então, Ele apaga então incêndio com empate é bom, gasolina. pô. Então você votou no empate. O Celso não tá aqui, alguém tinha que votar no Não, empate. mas não é não. Eu votei no São Paulo. Não, que seria legal pro campeonato, seria. A ideia do gato fogueteiro é boa. Inter é Inter. Bom, Flamengo é Flamengo. Empate é São Paulo. Bom, mas vai ter desfalque nas duas equipes. O Vitor Cuesta não vai jogar no Que Inter. é Uma sacanagem. desfalque enorme. E uma sacanagem. Tá saindo por uma sacanagem grande. E no Flamengo não joga... Quem é que não joga no Flamengo? Hã? Quem? O William Arão? O William É verdade, Arão o Arão não joga. sentiu, é verdade. E aí, quem que faz mais falta? Pior o Vitor Cuesta. Vitor Cuesta, né? Pior, Então, porque o bom, Flamengo tem jeito para substituir, mais ou menos, mas tem, né? Então, você vê, os dois times vão estar com baixa. Garrafa, pra você. Ó, é um campeonato atípico, né? Esse campeonato brasileiro, tudo que aconteceu, Copa Libertadores, em função da pandemia, foi um ano muito diferente. E aí, você se lembra, você que acompanha o Gazeta Esportiva, acompanha meu trabalho nas redes sociais, a minha opinião, eu disse que o título estava entre São Paulo e Flamengo, não fugia disso. Dizia lá atrás, né? O São Paulo ainda tem chance remota, matemática, mas ficou no meio do caminho, teve o título nas mãos e perdeu. E aí deram chance pro ultrapassado Abelão, colocar o Inter numa belíssima condição, independentemente do que acontecer com o Colorado, se não vier o título, o Inter está de parabéns, principalmente o Abel, mas o campeonato rodou e está na mão do favorito de novo, que é o Flamengo, né? Então acredito que o Flamengo deve levar essa, eu acho que o Flamengo vai ser o campeão brasileiro. Sério? Gostaria muito que o Inter fosse, pelo Abelão. Gostaria muito que o Inter fosse, nada contra o Flamengo, né? Mas o Flamengo tem mais time, mais elenco, vai jogar em casa, deixou o Flamengo chegar. E cuidado, hein, Inter, cuidado com o Varmengo, hein? Cuidado. Eu vou torcer pro Inter. Quero que dê Inter. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais... o WhatsApp, né? Você acha que vai dar o quê? Inter, Flamengo ou empate? Então, 99479-1633. 11-99479-1633, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre a disputa do título do Brasileirão. Antes, é hora de você saber tudo sobre o clássico de hoje no Morumbi. São Paulo e Palmeiras se enfrentam às 9h30, com ambições bem diferentes neste fim de temporada. O Morumbi vai tremer! Hoje, São Paulo e Palmeiras fazem o clássico Choque Rei no Cícero Pompeu de Toledo. Pois é, a partida é válida pela 34ª rodada do Brasileirão e foi remarcada para essa semana porque o Palmeiras estava lá envolvido com a disputa do Mundial de Clubes. O jogo é de fundamental importância para o São Paulo, que precisa vencer para continuar sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras tem nesse clássico a partida mais interessante, de maior apelo, antes da final da Copa do Brasil contra o Grêmio. No primeiro turno do Brasileirão, o tricolor venceu o rival por 2-0 fora de casa e pôs fim ao tabu de nunca ter ganhado do Verdão no Allianz Parque. Antes desse jogo aí que a gente está falando agora, o São Paulo tinha perdido 8 clássicos para o Palmeiras no Allianz e empatado só um. Reinaldo e Vitor Bueno marcaram os gols da equipe que à época era comandada pelo professor Fernando Diniz. As duas equipes já se enfrentaram 324 vezes e o equilíbrio entre os rivais é do tamanho dos dois clubes. Olha só, foram 109 vitórias do Tricolor contra 109 do Verdão, além de 106 empates. O São Paulo já anotou 426 gols no Choque Rei e o Palmeiras 429. Pena que o Morumbi vai estar assim hoje, ó, vazio. Mas o que esse clássico tem de história é de encher de orgulho qualquer torcedor. Ai, que beleza, que emoção, né? E agora, hein?
esse jogo? Eu estou numa expectativa de um jogo legal. Eu essa é a minha torcida, posso até quebrar a cara, ser um jogo chato, modorrento, como por exemplo foi a final da Copa Libertadores, criou toda uma expectativa em cima do Santos, que aconteceu. A gente viu o jogo. Abominável Santos e Corinthians, não é? Santos e Corinthians. Mas eu estou numa expectativa de um jogo legal. Por quê? O Abel, com todo direito, não só dele, mas de todos os técnicos, reclamou do calendário, mas essa é a realidade. Eu falava com o Flávio enquanto a gente viu o VT, o pior é estar por vir ainda, Portuga. Segura. Vai começar Mirassol. Tu sabe onde é Novo Horizonte? E nada contra a belíssima Novo Horizonte, contra Mirassol, ali perto de Rio Preto, aquela região que eu adoro. Mas são viagens longas, desgastantes. De ônibus. Ônibus. Talvez o Palmeiras, como tá bem na fita, pode meter um avião na pessoa, mas esse negócio de aeroporto cansa do mesmo jeito, não vai ter tempo para treinar. Então acaba o campeonato. Curto aviãozinho, acaba o campeonato, já começa o outro campeonato. Então isso é Brasil, Portuga. Então vai ser, o pior está por vir. Mas como o Abel reclamou e até com o direito do calendário, que é uma bagunça o calendário do futebol brasileiro, mas como o Palmeiras tem um bom elenco, ele contra o Coritiba tomou um chacoalho, não deveria tomar, né? Porque disse que o Palmeiras não tem um time, tem um elenco e perdeu no time rebaixado por 1-0, ele descansou os titulares. E ele vai se dar o luxo de poder treinar com, entre aspas, um sparring de qualidade, né? O São Paulo perdeu o campeonato estava nas mãos aí, mas o São Paulo tem jogadores interessantes. É um jogo que você pode provar o seu time titular preparando para o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, que é no outro domingo. E o São Paulo, essa rapaziada que perdeu o título aí, né? O Crespo, pelo que a gente acompanhou ontem lá, está fazendo um balanço de como vai montar o seu elenco para a próxima temporada. Quem vai entrar vai tentar mostrar serviço para o argentino. Falar, ô professor, estou aqui. Olha, então, de um lado, os São Paulinos querendo mostrar algo para o novo técnico e do outro, o Palmeiras com força máxima treinando para pegar o Grêmio. A partir daí, acho sim um jogo que deve ser um jogo muito interessante e o Palmeiras é favorito, um ligeiro favoritismo aí para esse jogo, Flávio. Até pela necessidade do São Paulo vai ter que sair para o jogo. Futebol no Brasil tem sido marcado, principalmente os clássicos, pelo medo. Os caras não entram para ganhar, eles entram para não perder, o que é terrível. Corinthians e Santos foi um jogo horroroso exatamente por isso. Os dois tinham medo de perder. Por acaso o Santos fez um gol, mas deveria ter, foi um 0-0 com gol, né? Eu não acredito que esse jogo seja assim, não. O time do Palmeiras tá devendo. Vai com o time reserva de novo? Não, agora deve ir com força máxima. Porque depois ele tem mais jogo ainda na semana que vem, depois vai jogar a decisão da Copa. Agora, o Palmeiras está num baita crédito, ele ganhou um mega torneio esse ano, mas nos últimos jogos o time caiu muito de produção. Muito. Perder de São Paulo nunca é legal, né? Mas acho que o São Paulo vai com tudo e tem toda a condição de ganhar. Depois da vitória para o Grêmio, ele lembrou que 2021 já começou e vai fazer contas, como eu estou fazendo. Se o São Paulo ganhar hoje, ele melhora até a rodada do final de semana. Então estou na expectativa dos dois jogando futebol, sem medo de perder. Jogando futebol, jogando para ganhar e não com medo de Tem que ir com o que tem de melhor, porque ainda tem 2 semanas para a decisão, primeiro jogo da decisão com o Grêmio, e você tem que manter a rapaziada. Que vem, não é? Dia 7 primeiro, é isso? Já. Esse domingo no outro, né? 21 é esse, 28 e 7. Ah, nossa, 28, então, muito são tempo 15 ainda. dias. Então você tem que colocar. Tem que colocar. Nossa, eu achei que já fosse na outra. São 28 e 7, né? Então é primeiro mesmo, é mesmo. É na outra, Flávio. Certo, eu achei que primeiro era 7. Melhor, mas é... Não, mas é que depois ele tem jogo na semana que vem, aí já não dá pra Mas o raciocínio segue. O raciocínio segue, tem que colocar esses caras em atividade. Você não pode guardar seus meninos dentro da geladeira, no armário e ficar lá esperando o Grêmio, não. E entre tem os que dois treinar. jogos das finais, me lembro, Vinícius, que Corinthians. tem clássico contra o Corinthians. Fácil, tranquilo. Tá tranquilo. Muito bem. Português. Português. Aqui o bicho pega, Portuga. É bom o português botar esse time para se entrosar, para jogar bem, porque, olha, tá uma lástima. Redação de Esportes. Hoje quem traz as notícias do São Paulo é o Marcelinho Bazégio, que fez aniversário anteontem. Parabéns, Marcelo! Muitas felicidades para você, meu querido. Olha, o Tricolor precisa dessa vitória hoje para confirmar a vaga direta na fase de grupos da Libertadores, mas você tem informação sobre reforços também, não é isso, Bazégio? Boa noite. Boa noite, Mi, obrigado. Ficando mais velho essa semana. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, o São Paulo, que não vence o Palmeiras no Morumbi desde 2017, terá o novo técnico, né? O Hernan Crespo acompanhando das tribunas o jogo. Primeiro jogo de Hernan Crespo do São Paulo, assistindo aí o time in loco. E por falar em Hernan Crespo, o treinador que chegou nesta semana no Brasil e após a sua chegada, a busca por reforços no mercado se intensificou, diretoria trabalhando de forma mais intensa com o técnico argentino
para definir quais serão os nomes que o São Paulo vai em busca para reforçar o elenco. E o São Paulo já tem as posições prioritárias. Quais serão os nomes que o São Paulo vão buscar para cada posição? São Paulo que precisa de um lateral direito, porque o Juan Fran não irá permanecer no tricolor. Também está em busca de um primeiro volante para fazer sombra ao Luan, que é a única opção no setor neste atual elenco. E também está em busca de atacantes, tanto pelo lado de campo quanto ali mais fixado na área, mais um homem de área, de mais presença, né, ali para o jogo aéreo, enfim, o famoso goleador. Além dos reforços, o São Paulo também trabalha nos bastidores para prolongar contratos. O João Rojas tem contrato somente até o fim de fevereiro desse mês, o Gonzalo Carneiro tem contrato somente até o fim de março, então a diretoria quer renovar com os dois jogadores até o fim do Campeonato Paulista, para o Hernan Crespo ter tempo de analisá-los e decidir se eles ficam ou não ficam no Morumbi. Vale lembrar que o São Paulo tem um orçamento limitado para reforços em 2021, enfrenta uma grave crise financeira, dispõe apenas de 37 milhões de reais para reforços e o primeiro reforço já chegou no Morumbi. O Bruno Rodrigues, destaque da Série B com a Ponte Preta, chega por empréstimo de 1 ano. O São Paulo tem um valor de compra fixado em 1.200.000 euros, caso queira comprá-lo em definitivo após esse empréstimo, e esse deve ser o perfil de contratações. Poucos nomes e nomes que são apostas, nomes modestos, ao contrário das estrelas que se acostumaram a chegar no Morumbi nos últimos anos com a gestão de Leco. Essas são as informações, bastidores do Tricolor fervendo. Daqui a pouco eu estou de volta para falar sobre o clássico contra o Palmeiras. Pois é, porque não tem dinheiro, né, para pagar. Não, mas o Marcelo estava falando e eu estava rindo aqui. O São Paulo precisa apenas de um lateral, um volante, um meia, um atacante pelo lado e um atacante de centro, mas não tem dinheiro. Ou seja, não tem time e não tem dinheiro. E segundo o Garrafa, precisa de um técnico também. Não é que precisa de... Gastou tudo com a comissão técnica, 1 milhão para essa comissão técnica por mês, para uma aposta, deixasse o Visoli, pegasse esse dinheiro e investisse em jogadores. Não é? São Paulo não tem dinheiro para nada. Mas 1 milhão... Eu colocaria o Cuca no São Paulo. Ô, Flávio, 1 milhão para essa comissão, mas tudo bem, esse não é o assunto. Na verdade, eu vejo dificuldades para o próximo ano do São Paulo, não é? Eu repito, torço muito para que o Crespo dê certo no São Paulo, mas é uma aposta. O São Paulo é um clube que não está para fazer aposta, no meu entendimento, pela ausência de títulos, por tudo que vem acontecendo dentro do São Paulo. O São Paulo precisava de um técnico para chegar no vestiário, né? E chegar, Daniel Alves, agora quem manda no vestiário sou eu, tá? Porque quem manda no vestiário é o Daniel Alves. Né? Aí foram perguntar pro Crespo se o Daniel Alves ia na direita e na esquerda. Não, eu vou conversar com o Daniel, tal, aquela história toda. Então, por quê? Porque não é um técnico, né, grandão. Né? O Daniel Alves é maior que o Crespo. O currículo do Daniel Alves permite que o Daniel Alves decida até onde vai jogar. Então, o São Paulo, e não me surpreende por essa diretoria nova, com todo o respeito que tenho pelo Casares, que é um cara cabeça, mente aberta, que tem tudo para fazer um bom trabalho no São Paulo, mas o Muricy, eu não sei como o Muricy carimbou a contratação do Crespo, porque é um técnico em aposta. E 1 milhão de reais, trazer 5 integrantes de comissão técnica e não tem dinheiro para contratar jogador, Flávio, aí não sei se é o caminho certo. Pode ser que tudo dê certo, mas eu acho que começa errado. É assim, eu não sei qual é o preço de técnicos, mas não é muito menos que isso não, viu? Tá todo mundo pagando isso aí, comissão técnica. Sim. Por exemplo, o Sampaoli, ele ganha mais de 1 milhão ele sozinho. Por exemplo. E ganhou um campeonato mineiro. Que ganha com você não põe, você põe um toco, ganha campeonato mineiro. Exato. Também, né? Claro que dá espetáculo e tal, mas não para ganhar campeonato mineiro, ganha ele sozinho 1 milhão. Exato. Então eu não sei se o São Paulo encontraria na praça gente mais barata. Um Guto Ferreira e o Lisca não cairia melhor nesse São Paulo do que o Crespo? E nada contra técnicos estrangeiros. Não sei. Aí eu acho que é um preconceito com esses caras, Flávio. Pode ser. Não, eu gosto. Você tá falando com o cara que... E eu coloco nessa lista também o Thiago Nunes. Thiago Nunes. São 3 técnicos importantes. Chegariam melhores no meu... Mas o São Paulo optou por um estrangeiro desde o começo. Até o Thiago Nunes tem um estilo que o São Paulo parece que está buscando. Jogar pra frente. Então, mas o São Paulo em nenhum momento foi uma decisão coletiva, da qual o Muricy, inclusive, participou também, em nenhum momento se encostou técnico brasileiro. São Paulo viu 12 pessoas de fora. 12 pessoas de fora. E os técnicos estrangeiros, de um modo geral, é preconceito. estão funcionando.
O Abel chegou, deu uma mudada no Palmeiras. O São Paulo, embora não tenha ganhado nada, tem sido... O Abel tá funcionando, que era ultrapassado. O Abel foi muito bem. Eu tô falando do Abel brasileiro. Sei. O Abelão. Mas o outro também, né? O outro também, mas ainda também não fez. O outro foi muito bem, porque pegou o Cebola, que ajeitou o Palmeiras. Aí deu uma embalada com o Cebola. 3 jogos não. O Cebola pegou 3 jogos. Ô Flávio, qual fosse o técnico brasileiro, tivesse tido a campanha, mesmo depois do título da Libertadores no Mundial, o Rei estava comendo. Como é estrangeiro, aqui é o seguinte, o pau que bate no Chico... Então é bom, se os técnicos estão tendo tempo por ser estrangeiro, que assim mas seja, não é justo, que só com eles. Mas se não tiver tempo, aí não vai dar. Né? Aí não vai ter jeito nem com o estrangeiro, nem com o brasileiro, nem com o cara de Vênus, nem de Marte. Agora os brasileiros também merecem o tempo. O mesmo tempo que dão para os estrangeiros, tem que dar para os brasileiros. Claro. Bora então para o palco de jogo de hoje com o Alexandre Silvestre. Mais uma partida do Palmeiras que parece jogar todo dia, né, Silvestre? Manda pra gente as novidades desse time. Boa noite. Fala, Michele. Palmeiras jogou quarta-feira, joga hoje, joga segunda e assim vai. E só uma rápida historinha aqui sobre o Morumbi. Sempre que eu volto ao Morumbi eu fico muito emocionado porque aqui eu vivi muitas emoções na minha vida, desde pequenininho, emoções pessoais, inclusive profissionais, já mais velho, trabalhando na imprensa esportiva, emoções positivas e negativas. E uma de tantas envolvendo São Paulo e Palmeiras me marcou muito, foi no dia 1º de maio de 1994. De manhã, eu estava, como de hábito, assistindo a corrida de Fórmula 1 em Imola, acidente fatal do Ayrton Senna. Vim para o estádio abalado emocionalmente. Cheguei aqui no Morumbi, me sentei aqui atrás desse gol mesmo, aqui dos vestiários, só que no andar de cima, na arquibancada, perto da divisa das torcidas. Estádio lotado, de um lado palmeirenses, de outro São Paulinos, e naquele momento o estádio inteiro, um pouco antes da bola rolar, gritando olê, olê, olá, Sená, Sená, eu até arrepio. Uma homenagem das duas torcidas que rivalizavam nas arquibancadas, alegorias e gritos de guerra. Falando do jogo de hoje em relação ao Palmeiras. Palmeiras cumpre tabela, mas quer acertar o time para as finais da Copa do Brasil contra o Grêmio. O Abel Ferreira deve escalar hoje certamente um time muito mais forte do que na última rodada, do que na quarta-feira, quando o Palmeiras perdeu em Curitiba. Muitos titulares devem voltar ao time. E um jogador que está retornando após 4 meses aproximadamente afastado é o garoto Wesley. Ponta, habilidoso, jogador que rabisca, atacante, estourou o joelho em novembro do ano passado, se recuperou, está relacionado, deve começar no banco e no decorrer da partida entrar para ganhar alguns minutinhos. E o Wesley não vê a hora desse ciclo dele, legal, bacana, voltar à cena, tendo mais uma oportunidade. Fala, Wesley. Primeiramente, agradecer a Deus, a quem estava comigo nesse momento difícil que foi para mim. Mas não baixar a cabeça, seguimos trabalhando forte esses meses aí parado. E agora, graças a Deus, podendo voltar aí, fazer o que mais amo. Trabalhei firme esse período para poder voltar. Foi bem importante, comemorei bastante quando passamos para a fase final, que daria tempo de eu voltar, poder participar diretamente do título. Adiou, foi melhor ainda. E vamos para cima agora, poder conquistar esse título para terminar a temporada com chave de ouro. Essa é a ideia da parte física, é me colocar nesses jogos, alguns minutos, se possível, para poder ganhar no ritmo de jogo, para poder estar apto a ajudar a equipe na fase final. Expectativa então para o Wesley jogar um pouquinho, não deve começar entre os titulares, daqui a pouco eu volto com a provável escalação do Verdão para encarar o São Paulo, e essa aqui vai para o Flávio Prado, que lembrou maliciosamente da história da vaquinha de Itaquera, que eu descobri lá nos idos de 2006, 2007. Flávio, se eu achei a vaquinha, eu queria encontrar o Bambi, que foi enterrado aqui, porque não é possível. Toca daí, meu filho. E é São Paulino falando, ele pode falar. Bom, o que esperar? Primeiro, esse garoto Wesley, ele é um jogador importante, jogador de lado de campo, tal jogador de lado de campo, que se procura tanto e para se encontrar é duro, é difícil. Quando aparece é valorizado pra caramba, né?
E coitado com todo respeito, Sim, claro. lamento por ser um profissional que não vai trabalhar, né? Teve uma condição grave. Deus queira que ele possa voltar um pouquinho hoje, voltar com firmeza. O próprio João Rojas de São Paulo, né? Coitado. Outro que estourou 2 vezes o joelho. É terrível. Também jogador de Dá lado para de vencer campo. o contrato dele, pode ser dispensado do São Paulo sem poder, Sem ter poder trabalhado, né? Parece que o São Paulo tem interesse de esperar pelo menos mais um pouquinho. E então tomara que esse menino possa ter um pouquinho, uma oportunidade. Palmeiras, acredito que vai se aproximar de um time titular por tudo aquilo que a gente já falou. E é um time forte. O time do Palmeiras é um time realmente muito forte. Palmeiras e Flamengo são os 2 grandes elencos do futebol brasileiro, mesmo com o Palmeiras tendo dispensado muita gente, mas a molecada que veio da base, meu Deus do céu, molecada de altíssimo nível. E mesmo com o Palmeiras deixando um pouco a desejar. Uma coisa é o título... Não, tá jogando mal, né? mas Uma ganhou... coisa é o título da Libertadores, que é extremamente importante, e outra coisa, outra discussão, é aquilo que o Palmeiras tem que produzir dentro de campo. Depois daquela partida contra o River Plate, lá em Buenos Aires, o Palmeiras venceu bem, mas teve 2 lances por erros de bola da equipe do River, e aí se construiu, o Palmeiras acabou construindo uma bela vitória. O Palmeiras não apresentou, que eu me lembre, um bom jogo. Conquistou a Libertadores, tem o seu mérito, se fechou lá contra o Santos. Se fosse um técnico brasileiro, imagina, nossa, que jogo horroroso, mas tudo bem, como é português, foi lindo, maravilhoso, ganhou a Libertadores. Não, foi horroroso. Foi pro Mundial, né? Pagou um mico danado. Não devia ter ido, né? Voltar de lá sem ter marcado nenhum gol, né? Em 4º lugar. Um time que a gente está considerando aqui o segundo melhor, um dos melhores elencos do futebol brasileiro, aí perde do Coritiba. Que elenco é esse que tem o Palmeiras? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É aquilo que eu falo. Fosse um técnico brasileiro, tinham dado um cacete desse Palmeiras no Mundial. Mas como era o Portuga, né? E não especificamente o Abel, como é um técnico estrangeiro, a paciência é maior. Tinha ainda o advento de conquistar a Libertadores, isso pesa também. Pouco, né? Apenas 21 anos depois. Sim. Quem é a Libertadores tem que ter muito... Mas nós estamos falando de Palmeiras. O problema é que nós estamos falando de um calendário horroroso e nojento. Não vamos fugir. Que é para todo mundo. Do ponto central. Qual é o nível do jogo? Horrível. O Santos também não jogou nada na final. O Santos e Corinthians, esse jogo de quarta-feira, foi abominável. Mas a cobrança que a gente faz em cima de Corinthians e Santos é uma cobrança que tem que ser diferente por esse bom elenco que tem o Palmeiras. Eu não acho, não. Acho que o futebol tem que ser jogado. Não, o Corinthians é só essa porcaria? O Santos é só... Que o jogo foi ridículo. Foi vergonhoso. Eu fiquei o senhor não é o primeiro que defende que o elenco do Corinthians é um elenco horroroso. E o que tem que ver com... O que tem que ver fazer como é que pode cobrar do Corinthians o mesmo desempenho do Palmeiras? Eu quero que eles joguem futebol. Mas o Palmeiras também não jogou com bom elenco. Eu tô cobrando. Eles têm que jogar futebol. Claro. Aquilo que eles fizeram quarta-feira não foi jogo de futebol. Foi uma coisa deplorável, medíocre, horrorosa, como a final da Libertadores foi medíocre e horrorosa. Só que saiu um vencedor, que por acaso foi o Palmeiras, poderia ter sido o Santos. Eu tô cobrando futebol. E isso não vem por causa de não ter tempo para treinar, por causa do calendário horroroso. Agora vai entrar, nós vamos ter 16 ou 18 datas de jogo de time grande contra time que não significa nada, com os mesmos jogadores que jogam na Série B, e os caras não vão poder se preparar. Mas se eles tiverem vergonha na cara... o senhor quer acabar com o Campeonato Paulista, né? Mas, não, é uma outra discussão. Pera, é uma discussão que vai longe. Seja justo. O senhor quer acabar com o Campeonato Paulista, seja justo. Eu não quero acabar com o Campeonato Paulista. Eu quero que sejam dizimados todos os campeonatos regionais. Os regionais. Senão dá a impressão que eu estou só com o Paulista. Não, todos. Tem que acabar todos pra gente ter um calendário decente. E aí sim, aí nós vamos ter alguma coisa que preste e poder ver mais futebol. Porque o que a gente tá vendo não dá pra assistir. Neoquímica Arena hoje com o José Paes trazendo notícias do Corinthians. A Libertadores ficou distante, mas as reclamações dos torcedores chegaram bem pertinho do centro de treinamento do clube, né, Zé? Conta pra nós. Pois é, Michele, os jogadores chegaram ontem para treinar lá no CT Dr. Joaquim Grava, o centro de treinamentos do Timão, e aí eles foram surpreendidos com algumas faixas. Nós temos aí até algumas imagens. Alguns torcedores do Corinthians colocaram umas faixas ali no entorno do CT Dr. Joaquim Grava. As faixas diziam: time sem alma, elenco pipoqueiro, respeitem a minha história. Enfim, faixas nesse tom de protesto. A gente sabe que o Corinthians vem de maus resultados no Campeonato Brasileiro, empatou com o Atlético Paranaense 3-3 aqui na Neoquímica Arena, perdeu para o Flamengo lá no Maracanã por 2-1, perdeu para o Santos o clássico na última quarta-feira 1-0 lá na Vila Belmiro. Mas, Michele, o Wagner Mancini, quando ele chegou no Corinthians no ano passado, o Timão estava na zona de rebaixamento.
Ele fez um campeonato de recuperação. Hoje o time está ali no meio de tabela, brigando por uma vaga na próxima Copa Libertadores da América. Então eu pergunto para vocês se são justas essas faixas aí, esse protesto da torcida corintiana, ou se vocês entendem que eles estão passando um pouquinho do ponto. Essa é a pergunta que eu faço para vocês aí. Daqui a pouquinho eu volto aqui da Neoquímica Arena para a gente trazer o provável time do Corinthians que joga contra o Vasco domingo aqui às 4 horas da tarde, com 2 novidades, 2 reforços que o técnico Wagner Mancini vai ter para essa partida super importante, válida pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, a torcida passou ou não do ponto, Michele? E aí, o que vocês acham? Passou do ponto? Bom, tem que cobrar, mas também é tão ruim esse time, vai fazer o quê? Hoje com esse negócio de redes sociais, sei lá, colocar uma faixa, foram poucos torcedores, acho que todo mundo tem o direito de se manifestar, né? Cada um faz aquilo que acha que tem que fazer, mas o Corinthians, gente, vai esperar o quê do Corinthians, gente? Estava esperando o Corinthians brigar por título, o Corinthians deu uma engrenada, o Mancini, ele fez um belo trabalho, né? Isso tem que ser ressaltado, ele chegou, pegou um Corinthians na beira de rebaixamento, ameaçado pelo rebaixamento, um Corinthians confuso, ele deu uma cara para esse time, ele fez o time jogar, o Corinthians pode até sonhar com a Libertadores, vamos parar de sonhar agora com essa vaga da Libertadores, depois daquele jogo contra o Santos, acabou, o Corinthians tem que começar a pensar no Campeonato Paulista e pensar naquilo que tem que fazer. Quem fica, quem sai, né? Chama o Mancini na sala, vem cá, Mancini, e aí? Você já fez uma boa leitura, fez um bom trabalho até aqui. O que precisa para não pagar o mico que pagou esse ano, ou pelo menos no ano passado, nessa temporada? Eu acho que esse é o caminho do Corinthians. Esquece esse negócio, 2 rodadas, tirar 4 pontos, esquece. Eu queria que se desse uma olhada um pouco mais ampla nisso. O Corinthians foi mal no Campeonato Brasileiro deste ano. E do ano passado? E do ano retrasado? 3 anos. O Corinthians é time de meio de tabela. 3 anos. A minha avó falava uma coisa muito legal. Ela falava assim, nunca volte para o lugar onde você foi feliz. Nossa, é verdade. O André Sanches, o primeiro mandato dele no Corinthians, ele foi o melhor presidente que eu vi em toda a história. Nesses X anos que eu estou aqui no meio. Ele transformou o Corinthians Ronaldo, né? Era um time semi-varziano. Treinava no vestiário, no treinamento do vestiário era dentro de uma lata e tal, fez um CT espetacular, fez o estádio, o time foi campeão do mundo ainda com a influência do time dele, ok. E aí ele resolveu voltar. Foi uma desgraça. 3 anos de André Sanches, o Corinthians é time de meio de tabela. Meio de tabela não é pro Corinthians. Foi o time que mais gastou esse ano com contratação e não tem time. Ou seja, tá devendo pra caramba, tem um monte de jogador que não tem nível para jogar no Corinthians, meio de tabela 3 anos, você se acostuma com a posição, meu velho. Se você olhar, Flamengo e Palmeiras estão sempre ali em cima. Segundo, primeiro, terceiro, estão sempre aí. Você tem o seu posicionamento. São Paulo, briga por Libertadores. Corinthians, Santos, com todas as dificuldades, segundo, terceiro, de vez em quando. O Corinthians é meio de tabela, é 8º, é 9º, é 10º. Tá se acostumando. Não vem com o negócio de ganhar o Campeonato Paulista, isso aí é café com leite. Isso aí não interessa. Isso não resolve nada. O Corinthians abriu o olho. Duílio, abre o olho. Mas ele perdeu, né? Esse ano perdeu. E ainda perdeu. Mas mesmo que ganhasse, quer dizer, não vale, não conta. Mas problema... pelo menos o Andrés conseguiu o naming rights, conseguiu os patrocinadores dessa parte. Agora a parte do futebol e só isso. Mas o que ele conseguiu não paga 1/10 da dívida que ele deixou. Esse é o ponto. Verdade. Então ele fez um grande erro, não devia ter voltado. E aí, meu velho, Corinthians não é time de meio de tabela. Esse rapaz que está aí fez milagre. Ele foi contratado para evitar que o Corinthians fosse rebaixado. E fala português, Nós estamos falando de Corinthians. Não de Portugal. Ele é brasileiro? Nós estamos falando de Corinthians. Eu achei que era italiano, Mantini. Mas, aliás, é o único técnico do grande de São Paulo que não é estrangeiro. É verdade. É a primeira vez que acontece isso. Então, esse rapaz, ele fez um trabalho espetacular. Então é aproveitar esse momento, né, Flávio? Chamar o Mancini. Então, eu concordo com tudo que você falou. Assim, mas você vai falar, o que você quer? Não adianta, não tem dinheiro. Mas então, com a realidade, o que dá pra fazer? Vamos lá. Não dá pra fazer. Mas tem que coisa importante. Tem uma outra coisa que é preciso falar. Desculpe até. Mas é que isso aí realmente eu estava pensando seriamente, estão falando de Corinthians. Eu brinco e tal, mas agora estou falando muito sério. O Corinthians... o Palmeiras teve problema, foi buscar a base e trouxe gente ótima. O Santos vive com a base. São Paulo se livrou, foi bem, abriu espaço que abriu no campeonato por causa da base. O Corinthians não revela nada, não revela ninguém. Agora, o que se busca num grande atleta? Os grandes jogadores que todo mundo fala, que o mestre fala, precisa de meia, não sei o que e tal. Quais são os 2 maiores meias do futebol brasileiro? Claudinho e Everton Ribeiro. Claudinho vai ser convocado para a seleção brasileira. Estou dando uma deixa aqui, tá? Possibilidade é enorme. Inclusive o César Sampaio vai lá para
para Porto Alegre para ver o jogo Red Bull e Inter, para ver o Claudinho. A possibilidade dele ser convocado é muito grande. Bom, 2 melhores meias do futebol brasileiro, ou 2 entre os 3 melhores, os 2 saíram do Corinthians. O que o Corinthians fez com o Claudinho? O que o Corinthians fez com o Everton Ribeiro? Nem percebeu que ele era meia, jogava de lateral esquerdo. Ou seja, inclusive a base do Corinthians precisa passar por uma fiscalização enorme. Não adianta ficar fazendo negócio lá, pega daqui e vê lá. Os caras ganhando dinheiro. É isso. A base do Corinthians a base do Corinthians tem que ser para revelar jogador como os outros revelam. A base e o tal do Sub-23, que não serve para nada. Então nós precisamos ver isso aí, isso custa dinheiro. Tá certo. E não revela. Revela sim, só que não usa. Por que não usa? Quem entrou no lugar do Claudinho? Quem entrou no lugar do Everton Ribeiro? Por que eles entraram? Era interessante para quem? Que esses jogadores importantes perdessem o lugar para jogadores que não deram em nada. Tem muito cheiro de arroz queimado. Porque os bons garotos saem de forma precoce e nem passam na equipe principal. O Corinthians ganhou de ganhar a Copinha São Paulo. Né? O Corinthians é um dos maiores vencedores, se não o maior da Copinha. A gente olha lá, tem 2, 3 bons garotos. Não são apresentados, não são aproveitados no time profissional. Então, não são. Imagina, gente, Claudinho e Everton Ribeiro. Imagina se o Corinthians tivesse um só deles. Não ia estar no meio de tabela. O Claudinho no time do Corinthians. Saíram do Corinthians? Saiu, não foi aproveitado para nada. Entrou no time Jogou principal. um dia, uma vez ou duas com o Tite, mas nada. Já faz tempo, quando vem dessa última gestão aí, desse último grupo, Isso tem sido uma constante. Foi assim com o Gobi, foi assim com o Roberto, foi assim com o Andrés, e tem que parar com o Duílio, mas pelo jeito... Agora vamos falar sobre a grande disputa pelo título do Brasileirão. O Inter precisa vencer o Flamengo no Maracanã para ser campeão já nesse domingo. E a responsabilidade de levar o Colorado ao troféu está nas mãos de um técnico que sabe muito bem o que é ser campeão pelo clube, Abel Braga. Abel Braga, técnico indiscutivelmente vencedor. Começou como treinador em 1980, de lá pra cá, a carreira deslanchou. 9 títulos estaduais, Brasileirão de 2012, Libertadores da América de 2006, Mundial de Clubes de 2006 e muitos outros. Mesmo assim, sua volta ao Internacional após 6 anos foi muito contestada pela maioria da imprensa, principalmente após a eliminação na Copa do Brasil e na Liberta. O Abel foi recuperando uma performance que todos nós conhecemos, especialmente eu que sou amigo particular do Abel, e vi ele chegando aqui no Internacional em 1988, oriundo do Santa Cruz de Recife. Vinha para um grande desafio. E agora o Abel está vivendo, de certa forma, um grande desafio, como se estivesse recomeçando a sua carreira. Eu não tinha o preconceito com o Abel, de que o Abel é antigo, ele inclusive falou isso na coletiva, de que ele não dá mais para o futebol. A única preocupação que a gente tinha era o estado anímico do Abel. Até por tudo que ele tinha passado recentemente, a perda de um filho, e isso abalou o Abel, mas dizem que internamente ele conseguia esquecer isso e trabalhar. A gente percebe, né, que o Abel chegou e foi muito contestado, foi eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Libertadores, era visto como um técnico ultrapassado já por não ter tido sucesso em trabalhos recentes. Após se tornar o treinador com mais jogos no comando da equipe gaúcha, pode fechar o ano com chave de ouro com o título do Brasileirão. Algo que pode se concretizar já no final de semana no jogão contra o Flamengo, segundo colocado. Em caso de vitória, o Colorado será o grande campeão. Mas e depois? Abelão fica? Alguns dizem que Miguel Ángel Ramírez está acertado com a equipe de Porto Alegre. Será? Então, né, assim, é tão justo o Abelão continuar, tão justo. É assim, ó, né? Eu acho que o Abel, não sei nem se o projeto de vida dele passa por isso, porque ele foi contratado para esse período, porque existe a coisa da mudança de diretoria, e não foi como aqui no São Paulo, que, de uma certa forma, não tinha ninguém para dar continuidade. Os dois eram mais ou menos da mesma linha, mas os dois estavam brigados com o Leco. No caso lá, ganhou a diretoria oposta. E eles já vieram com o Ramírez e já acertaram com o Ramírez e tudo. E o Abel foi contratado pela diretoria para cumprir, já nem é mais atual, já até saiu, para cumprir esse pedacinho. O contrato dele porque acaba... assim, na cabeça das pessoas é um incapaz, né? Não, eu acho que eles não acreditavam que o Inter pudesse ganhar. Mas talvez, Flávio, a outra gestão que ganhou
né? E se ganha, tem algo a entregar para o Inter, já começou errado, não enxergou no Abel um cara que tem uma história genial dentro do clube, um cara que tem um currículo fantástico, e eu estou muito à vontade, porque eu não defendo técnico brasileiro ou técnico estrangeiro. Para mim existe técnico bom e técnico ruim, né? E técnico bom é aquele também que tem casca grossa, como tem o Abel. O Abel, como é que pode? A diretoria assume, porque o Inter foi eliminado na Copa Libertadores, aí essa nova diretoria já entrou no modismo de buscar o Miguel Ángel Ramírez, que é um cara aí que é uma promessa também, é um cara que está fazendo um bom trabalho. São Paulo queria, ok. Palmeiras queria também. Mas por quê? Porque todo mundo parece que olha e aí o Abel está dando a resposta dentro de campo. Pode bater campeão já no próximo domingo. Por isso que disse aqui, né, e a nossa função como jornalista não é de torcer para ninguém. A gente vem aqui para emitir a opinião, mas torço demais para que o Inter venha a ser campeão pelo Abel. Por tudo que o Abel passou na vida, por tudo que o Abel representa no futebol e para demonstrar, acabar com essa mania de que os técnicos estrangeiros, os mais novos, não tem mais novo, mais velho, estrangeiro, brasileiro, existe técnico bom e o Abel é um dos melhores. Competente, que sabe o que faz, né? Olha, o Santos deu um grande passo na busca pela vaga na Libertadores com a vitória sobre o Corinthians. Fora de campo, o clube está muito perto de confirmar a contratação do técnico Ariel Roland, que até já saiu da Universidade Católica. Enquanto o argentino não chega, o técnico Cuca já tem o time preparado para o próximo domingo, né, contra o Fluminense. A dúvida do treinador é sobre o Soteldo, que tem dores na coxa. O Peixe deve ter a seguinte escalação na Vila Belmiro. Olha lá, João Paulo, Pará, Luiz Felipe, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Sandri e Jean Mota, ou Soteldo, né? Não sei, acho que o Soteldo talvez entre um pouquinho, né? Para dar o show e o gol. Marinho, Lucas Braga e Marcos Leonardo. O que vocês acham e até como disse a reportagem, a possibilidade do Roland chegar como técnico para substituir o Cuca é uma perda irreparável para o Santos a saída do Cuca. E tá aí outro grande exemplo. Outro grande exemplo. Disse, espero que no troféu Mesa Redonda dê Cuca como técnico do ano. É o meu voto, já estou abrindo o meu voto. Foi o meu voto. O que o Cuca fez com o Santos, gente, é competência pura. Competência pura e incompetência dos dirigentes que não conseguiram segurar o Cuca, né? Com todos os problemas que tem lá. Não, mas ele não queria, mas ok, Flávio. Ele não ganha para ser presidente de clube. Ele não ganha para convencer o jogador que não recebe salário a ficar. E adianta buscar. Não, mas ele não quis. Tá certo, Flávio. Ele foi professor, ele falou, chega. Flávio, mas veja a incompetência dos dirigentes. Aí vão buscar um técnico, o problema não é técnico, o problema é administrativo, o problema é cuidar da base lá no Corinthians. Esse é o problema. Tá todo mundo achando que técnico é a solução. O técnico vai resolver todas as bobagens que fazem os dirigentes. Não é verdade. Sabe o que pode ser bom a vinda de técnico estrangeiro? O cara aqui, por exemplo, o Abel, ele fala coisas que o cara daqui não consegue falar, porque tem dificuldade, é o mercado dele aqui. Ele sabe que todos os cartolas estão mais ou menos mancomunados nessa coisa de aceitar esse calendário absurdo. Quando o Palmeiras foi sacaneado naquela final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, ele não teve coragem de no ano seguinte boicotar o campeonato. Tá todo mundo amarrado ali. E os treinadores, eles vivem desse trabalho, são os patrões dele. O cara vem de fora e esculhamba. O Domi esculhambou, o Jorge Jesus esculhambou, o Abel tá esculhambando. De repente, esses caras que têm moram em outro país, podem ajudar. Porque é difícil, cara. É duro os caras trabalharem. Que não tem condição de trabalho para ninguém. Vamos mandar um beijo para nossa telespectadora Sabrina Ayumi. Beijo, obrigada pelo carinho, Sabrina. E recadinhos pelo WhatsApp. Roda aí. Alô, galera do Gazeta Esportiva. Vai dar Inter na cabeça. Michele, Osmar e Flávio. O Inter vai ganhar e vai ser campeão em cima do Flamengo. Boa noite, Michele, Flávio e Garrafa. Eu torço para o Flamengo, então vai dar Flamengo campeão. Jorge, Consolação, São Paulo. Boa noite, Michele, Garrafa, Flávio, Sobrando de Americanópolis, palmeirense. Esse aqui é o Tony, que também é palmeirense. No domingo vai dar Inter de 3-1 e vai ser campeão. Beijo! Um beijo, meu querido. Pessoal, nossas redes sociais, hoje eu vou destacar o Instagram do Gazeta Esportiva, que vocês sabem que eu sempre falo que meu queridinho é o Instagram, @Gazeta Esportiva. Dá pra gente pôr no telão? Olha que legal, hoje é aniversário da Marta, tá lá no nosso Instagram. Ela faz 35 aninhos, é 35? É 35 36, aninhos. né?
35. 35. Dá 35. Aí outro destaque que a gente tem lá no nosso Instagram que você pode olhar. Quem é o maior ídolo brasileiro de todos os tempos? Porque hoje, dia 19 de fevereiro, é comemorado o Dia do Esportista. Então você pode comentar lá, deixar na sua opinião quem é. Quem é pra você? O maior ídolo brasileiro de todos os esportes, o Pelé? Ah, fica com o Pelé. Acho que se falar Pelé, qualquer outro, né? que não seja o Pelé, o cara tem que meter o sorvete na testa, né? Ah, é Pelé e Senna pra mim, né? E o último destaque de hoje é aniversário. Sabe quem faria aniversário hoje? Sócrates hoje faria aniversário 67. também. Nossa, faria 67 Esse foi o anos jogador mais significativo para a história do futebol brasileiro em termos de o jogador se impor como profissional. Disparado. O Afonsinho nos anos 60 e o Magro nessa época mais recente. Então siga lá nosso Instagram, @Gazeta Esportiva, beleza? Beijinho pro Leonardo, beijinho pra Marina que cuidam das nossas mídias sociais. Bora voltar pra Neoquímica Arena. José Paes chegando novamente com a escalação do Corinthians na ponta da língua. Timão que ainda sonha em disputar a Libertadores, mas tá difícil. Vai daí, Zé. Na ponta da língua, mais ou menos, Michele. Na ponta do celular. Vamos lá, então, com o provável Corinthians que entra em campo domingo às 4 horas aqui na Neoquímica Arena para enfrentar o Vasco, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, com Cássio no gol. Fagner na lateral direita, Fagner voltando aí de suspensão, não jogou contra o Santos na quarta-feira lá na Vila Belmiro. Gemerson, Gil e Fábio Santos, Xavier e Cantilho. Xavier na vaga do Gabriel. Gabriel sentiu um probleminha na coxa esquerda e muito provavelmente fica fora desta partida. Gustavo Mosquito, Casares retornando ao time titular, já recuperado de um problema na coxa direita, inclusive jogou aí um pedacinho do jogo contra o Santos. E Matheus Vital, lá na frente, Léo Natel, este o provável Corinthians que, repito, entra em campo domingo aqui na Neoquímica Arena. Estarei aqui e trarei a história desse jogo no nosso Mesa Redonda. Já fica o convite, domingo às 9 horas da noite. Volto contigo, Mi. Valeu, Zé Paes. E domingo tem o Jameli aqui no Mesa Redonda com a gente. Vai discutir muito essa questão do Corinthians, né? Por que o jogador não passa pelo time principal e tudo mais. O Corinthians pode cometer uma grande justiça domingo. Justiça? Rebaixar o Vasco. Não, por quê? Por causa do Ramon. O que o Vasco fez com o Ramon não se faz, e ali o Corinthians estava num local onde ele não... O Vasco estava num lugar onde ele não devia, chegou a ficar lá em cima, com um elenco medíocre, sem jogador, sem dinheiro, sem nada. E aí o Ramon fez um trabalho tão legal que o time chegou lá em cima. Quando caiu para 7º, 8º, 9º, mandaram o cara embora. O que aconteceu? Tá aí. Agora ele tá na realidade dele. Se tivesse o Ramon, dificilmente seria rebaixado. Merece ser rebaixado. E a volta do Fagner faz uma diferença danada para esse Corinthians. Eu dizia já antes do jogo no meio de semana, né, que sem o Fagner o Corinthians perderia muito. É o principal jogador do Corinthians hoje e ele volta para esse final de semana aí contra o Vasco. Muito bem. Redação de esportes com Marcelo Bazejo, dessa vez para ajudar o Visoli com os titulares. Será que já teve um pitaco do Crespo nesse time? O que você acha, Bazejo? Vai daí. Olha, Mi, eu acho que pitaco um pouco difícil, porque o Crespo está com um monte de coisa para resolver, documentação, mudança da Argentina para o Brasil, tem que tirar o visto de trabalho, então eu acredito que pelo menos as preocupações aí em relação ao time devem ficar aí com o Marcos Visoli, técnico interino do São Paulo, que entra em campo contra o Palmeiras daqui a pouco no Morumbi, com Thiago Volpi no gol, Juan Fran na lateral direito, o espanhol voltando de suspensão, foi desfalque na última rodada. Arboleda e Bruno Alves formando a dupla de zaga e Reinaldo na lateral esquerda. Meio campo com Luan, Daniel Alves, Tietê e Igor Gomes, outro jogador que estava suspenso, volta ao time titular. E o ataque formado por Luciano e Gonzalo Carneiro. Carneiro convencendo o Marcos Visoli de que pode sim ser titular, desbancando o Pablo, a contratação mais cara da história do São Paulo. Esse é o tricolor que deve entrar em campo contra o Palmeiras daqui a pouquinho no Morumbi, amigos. Muito bem, falando então, ele não tá dando palpite, tá ainda arrumando mudança, casa. Ele é casado, será? Não sei. Não né? tem essa informação. Acho que não, porque agora, todo mundo tem staff e tal. Ele devia ter um staff pra cuidar da casa dele. Tinha que cuidar do time do São Paulo, velho. Pô, ele tá trazendo 6 caras, mas ele tem que estar cuidando do time do São Paulo. Pra mim, tinha que estar lá à beira do campo com o Visoli, olhando como é que o cara bate na bola. Ah, peraí, Daniel Alves no meio. Pera um pouco, o cara tem que fazer mudança. Não, esses caras têm staff, meu. Os caras não pagam nem conta de luz. Tem um cara que faz tudo pra ele. Tem que saber o novo CEP. Tem que cuidar do time do São Paulo. Foi contratado pra isso.
Foi contratado para isso. São Paulo tentou seguir do jeito que jogava com o Diniz, mas não tem jeito. É um sistema de trabalho bem específico, principalmente saída de jogo e tal. E aí improvisou-se uma situação que quebrou o galho contra o Grêmio. O que é a improvisação? Preste atenção hoje, você que vai ver o jogo. O Volpi bate o tiro de meta. Uf, bem ignorante, né? Aquela coisa bem tosca, né? De futebol de várzea. Mas é o jeito que você resolveu. E o Carneiro, ele fica aqui atrás para cabecear para trás. Para a bola não voltar. Porque 95% das bolas que são no tiro de meta, elas voltam e voltam no contra-ataque. O Carneiro, ele é grandão. Então, a função do Carneiro, ele prepara a bola. Tiro de meta no Volpi e o Carneiro dá uma espanadinha para trás e joga a bola no bolo. É esse o negócio. É bem assim que o negócio andou, quanto o Grêmio deu para quebrar o galho. Então, o Carneiro é fundamental. Tanto que quando o Carneiro saiu do jogo contra o Grêmio, o Volpi falou, pô, e agora? Não tem Mas só que ele não aguentava. Ele não estava aguentando, porque ele estava voltando de um tempão sem jogar. Então, vai ser isso. Bola no Carneiro e seja o que Deus quiser para a bola ficar aqui na frente. Por isso, e até pelo que falam, que o Crespo tem um pensamento muito parecido com o Diniz, o Crespo tinha que estar lá já com o time do São Paulo. Não tem que ver o negócio pega a bola e joga pro direção do gol que ele tem que atacar, já que ele tá aqui nessa ponta. Mas aí falta Carneiro, falta de qualidade. Não, é pro gol que ele joga. Quando a bola vem, ali o Igor, o Tietê e o Luciano prepara para quem vem de trás. E ele cabeceia para trás. Para trás. Às vezes, presta atenção, você que está vendo o jogo hoje. É assim que o São Paulo está quebrando o galho, né? Ô Flávio, é claro, são situações um pouco diferentes. A do Thiago Nunes do ano passado lá no Corinthians e o Crespo... Mas você está sendo coerente. Né? Você cobrou o Thiago, você está cobrando Então, eu acho que o Crespo tinha que estar já lá no campo, ou seja, já começar a implantar o que vai ser apresentado no Campeonato Paulista. Não se sabe se serão esses jogadores também, né? Que grandes mudanças. Não sei, mas, por exemplo, ele pode... Para a semana que vem? Não sei, mas a verdade é que não tem mesmo dinheiro, não tem nada. De repente, esses contratos podem não ser Mas renovados. É 80% desse elenco. Já conversa com o Visoli, tem que estar trabalhando. Esse negócio eu acho que eles estão conversando. Isso sabe, tem que estar lá na beira do campo. Ele só não está dando palpite porque... Olha o time do Palmeiras aí, né? Tem mais peso. Tá aí, esse é o time que... O Breno que está iluminado, o Luiz Adriano. Sei lá, o Luiz Adriano também não faz gol, Deus me livre. Não, Michele, tem sido muito útil. Fez muito gol, né? O Veiga, né? O Veiga, o Patrick de Paula ali, Felipe Melo, né? O Felipe Melo que acha que a imprensa é contra o Palmeiras, uma grande bobagem, mas tudo bem, problema dele. Felipe Melo vai se aposentar? Felipe Melo? Sei lá. Tá na hora, segue o jogo, né? O Palmeiras é favorito. Flávio, eu não vejo outra forma aí. Acho que o Palmeiras vai entrar meio... Né? São Paulo precisa ganhar, né? Bola no Carneiro e seja o que Deus quiser. Você acha? O Palmeiras não tem que entrar, não. O Palmeiras tem que entrar. Se sou eu o técnico, lá falar, é decisão. Não, o técnico fala. Vamos pro jogo. O técnico fala. Tem até um tradutorzinho lá embaixo. Tem. Sabe aquele abalo que a gente falava psicológico do São Paulo? Eu acho que esse abalo tá tão, essa nuvenzinha, tá tão na cabeça do Palmeiras. Ontem não chovia só em cima de você lá no... É verdade. Porque o Silvestre tava do seu lado e não chovia. Quando vira, é verdade. Tava no São Paulo, Michele. Ué, mas é no mesmo quarteirão, não é? Quando vira, é verdade mesmo, isso aí tem, viu? E aí, eu acho que a nuvenzinha, a sua era chuva mesmo, mas eu acho que tem uma nuvem em cima do Palmeiras, não sei se tá no São Paulo ainda a nuvem, mas que tá uma coisa bem... Como é um técnico estrangeiro, então, assim, clareou um pouco a nuvem. A nuvem... Não, Michele, esquece calma. contra o Grêmio. Não é terra arrasada, calma, Michele, contra o Grêmio, eu acho que o Palmeiras história. E o Grêmio também não tá jogando nada, né? O Grêmio tá jogando pedrinhas. Você acha, você vai lá, contra o Grêmio o Palmeiras encara, contra o São Paulo o Palmeiras não encara? Eu acho que não, acho que a pegada é outra. O time tá morto, tá meio... Não sei, tomara, eu quero que seja 3x3 o jogo. O Palmeiras não encarou. Não, 3x3 não, 4x3 pro São Paulo pra dar graça. 3x3 domingo. Tem que tirar essa nuvem, um banho de sal grosso, viu? Um banho de sal grosso, umas arrudas. Pode ser o jogo de hoje, Michele. Hoje é um jogo para fazer uma boa vitória. Desencanta nesse jogo de hoje, Palmeiras. Vai lá pra cima. Mas eu acho que vai dar São Paulo. Resultado da enquete. O que vai acontecer domingo no Maracanã? A maioria respondeu que o Inter será campeão. Abelão! 42% dos votos. Acabou, pessoal. Bom final de semana pra todo mundo. Domingão, 9 da noite, tem mesa redonda, né, Flávio? É nóis. Tudo sobre a penúltima rodada do Brasileirão. Será que teremos campeão, Flávio? Não, vamos esperar até a última rodada. Acho que não. Pode dar o Abel, mas só na última rodada. Tchau, Garrafa. Tchau, Flávio. Tchau. Tchau, galera.